Olá! Está começando mais um Momento Cinema, programa em parceria da TV Campus com o estúdio Multiweb aqui da Universidade Federal de Santa Maria. No programa a gente sempre comenta o lançamento da semana, né? E nessa semana o grande lançamento é esse aqui, As Tartarugas Ninja, que é um filme aí que retoma a franquia que todo mundo conhece da sua infância, né? Daquelas 4 tartarugas que dão porrada em bandido e que tem nome de artistas italianos do Renascimento, né? Michelangelo, Donatello, Rafael e... Michelangelo, Donatello, Rafael e Leonardo da Vinci, eu esqueci logo do mais importante, é óbvio. E é uma ideia bem curiosa porque eles não tinham nomes, os autores não tinham nomes para dar para os seus personagens e tiraram aí de grandes artistas do Renascimento. Autores esses que trouxeram as Tartarugas Ninjas inicialmente nos quadrinhos, né? Tartarugas Ninjas eram personagens de histórias em quadrinhos bem violentas, bem sérias, bem para adultos e que não tinham muita identificação com o público infantil, né? O que mudou com o desenho animado, este desenho animado aqui, fofinho, bonitinho, dos anos 90. As Tartarugas Ninjas, a série animada, que buscava muito mais o apelo com a criança, né? Não tinha tanta violência, aí surgiu aquela história delas gostarem de pizza, a coisa da piadinha meio infantil, a coisa das serem adolescentes mais, né? E muito essa coisa de, por exemplo, não ter sangue, trocar tiro por laser, porque nos anos 90 tinha essa ideia idiota que para deixar uma coisa infantil era só tirar o tiro e botar o laser. Como se um laser não fosse violento, mas isso acabou fazendo muito sucesso, né? As Tartarugas Ninjas tiveram muita identificação com as crianças e até hoje a principal identificação das Tartarugas Ninjas é com o público infantil, o público das crianças. Elas também já tiveram filmes como esses aqui, filmes em live action, né? Filmes com pessoas atuando, que usavam uma técnica bem engraçada. Quando eu era criança e via esses filmes eu achava que era massinha de modelar, mas não era. É um ator por debaixo da roupa, né? Um ator que faz os movimentos, enquanto uma equipe do lado de fora controla o robô que seria a máscara, né? Mecatronicamente a máscara, os movimentos da máscara. Tem que ter uma baita sincronia para rolar isso. E é o mesmo esquema que rolava com a Família Dinossauro. A Família Dinossauro era mais ou menos isso. Era um ator por debaixo da fantasia e a máscara robótica. Os filmes fizeram muito sucesso, mas particularmente eu só gosto do 1. Tanto o 2 quanto o 3 são meio galhofão, assim, meio ridículos. E as Tartarugas já passaram por alguns momentos meio ridículos na sua história, como esses que nós vamos passar agora. Como elas dançando com Vanilla Ice. Ou elas surfando no espaço no fim de um episódio de Power Rangers. Bem ridículo, né? É o que acontece quando tu tenta saturar um personagem ao extremo. Mas estão aqui o novo visual das Tartarugas Ninjas, é esse aqui, o visual que vai ser usado no novo filme. Vocês podem perceber mais realista, né? Não é mais aquele batatão na cara, é um nariz, etc. Muita gente não gostou justamente por perder esse apelo infantil e ficar uma coisa muito séria. Eles estão feios, né? É um bicho feio. Não tá mais aquela coisa infantil das Tartarugas Ninjas de antes. Tá uma coisa bem realista que não agradou muito o público que é fã das Tartarugas Ninjas, que gosta muito. O filme é dirigido pelo ilustre e desconhecido Jonathan Liebman, que é um cara que não fez absolutamente nada na sua vida, mas ele é produzido por esse cara aqui, o Michael Bay, que você já conhece, a gente já falou dele lá atrás no programa de Transformers. É o rei das explosões, é o rei dos filmes de ação, é o rei da violência gratuita, e por isso que podemos esperar que o filme das Tartarugas Ninjas siga um esquema meio Transformers, né? Um esquema porradaria comendo solto, explosão pra tudo quanto é lado, e isso vai ser o principal. Michael Bay deu um jeito de trazer o seu xodozinho para o filme, que é a Megan Fox, que faz a April O'Neil, lembra aquela repórter do desenho animado? A April O'Neil vai ser feita pela Megan Fox, que não tem muita cara de repórter, também não tem muita cara de adolescente, que parece que ela vai ser uma adolescente na história, mas tá aí, vai ser ela o grande personagem feminino da história, provavelmente trazido pelo Michael Bay. Então, para conferir o que vai dar essa salada de Michael Bay com Tartarugas Ninjas, Megan Fox no meio, vamos ver o trailer do filme. Surveillance is showing heavy Foot Clan activity. They're taking hostages. Let's rock and roll.
about? Like shadows in the night, completely unseen. Who's that? It's a camera flash. Give me the camera. Oh, look, he's doing his Batman voice. Back off, Rat! Do not say a word about this to anyone. If you do, we will find you. Yeah, we'll find you. I'm sorry, that came across super creepy, okay? We will find you, though. My sons, I have trained you your whole lives to protect the city above. But I fear you are not ready for its greatest threat. We're taking your armor to the next level. Shredder. 4 turtles, one's fighting a robot samurai. Come on! Why not? Neil's in trouble! Oh, Neil, what are you doing? Yeah, that's good. Make sure you're getting everything. Hold on! So they're aliens. No, that's stupid. They're turtles. Is there anything else we should know about them? They're ninjas. E aí, o que acharam? Eu achei um pouco corrido demais, muita explosão, muita porradaria, mas como eu tinha falado antes, é o que a gente esperava já de um filme que é produzido pelo Michael Bay, né? Pelo que deu pra pegar, a história é mais ou menos a mesma, a origem não mudou nada, é a origem das tartarugas ninja, as tartarugas que foram encontradas no esgoto, um poço radioativo, que viraram as tartarugas gigantes, etc. Inclusive, na época da produção, tinha uma teoria que elas seriam alienígenas, e o pessoal ficou meio, que história é essa? Mas não se confirmou, vai ser bem purista mesmo, bem o que a gente espera das tartarugas ninjas. Inclusive, o próprio vilão é o vilão clássico das tartarugas ninjas, aquele samurai gigante, o destruidor. E dá pra ver que o clima de humor tá ali, tá presente, deixou-se o clima de humor, a ação não tá muito acima do clima de humor, tá tudo bem equilibrado. E o que se espera é que seja uma diversão honesta, bem realista, assim, sem muitos apelos técnicos, porque o 3D e os efeitos digitais não estão nada mais do que a gente já vê hoje no cinema, e também nada de roteiro grandioso, mas vai ser uma diversão honesta para toda a família, algo bem melhor do que o Michael Bay tem feito com seus filmes confusos do Transformers. A gente espera um filme mais simples, mais honesto, mais tranquilo de ver. Simples e honesto, tranquilo de ver, são também os documentários e curtas que a gente constantemente passa aqui no nosso Momento Cinema, produzidos pelos alunos da Universidade Federal de Santa Maria ou pelo Centro Universitário Franciscano, alunos de comunicação social e seus trabalhos em audiovisual produzidos aqui pelas universidades de Santa Maria. Hoje passaremos um curta documentário bem legal chamado Mães na Universidade, que é dirigido pelo Felipe Laude, o repórter estrela aqui da TV Campus, e também pelo Leonardo Cortes e pelo Rafael Rangel. Curta aí o Mães na Universidade. Depois que a Joana nasceu, como é que foi os primeiros momentos, assim, de mãe? Como é que você sentiu? Eu sou Melissa Anastácia, ela tem 7 meses e meio, vai fazer 8 meses daqui, uma semana. Quer falar um pouquinho? Tu não quer falar hoje do que é os teus temas? Não? Tá, o que você achou? Eu me chamo Franciele Campestrini da Silva, tenho 29 anos, estou estudante de jornalismo. Sou mãe da Joana. Meu nome é Karina Chosa, eu tenho 27 anos e eu sou a mãe do Bento. Ela nasceu em Porto Alegre porque eu optei por lá por causa do parto humanizado, porque eu teria a opção de fazer um tipo de parto que não
não tivesse intervenções médicas e farmacológicas. Como eu tive a experiência do parto aqui, do Edgar, eu não tive uma boa experiência. Aí eu pesquisei um pouco melhor e o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, ele me dava essa opção, e é público também, é da URGS, e eu fui pra lá. Quando eu descobri que eu estava grávida foi em outubro de 2007. Eu estava estudando para o vestibular, já para o meu terceiro vestibular para agronomia já. E eu já estava decidida, assim, ó, é esse ou é esse. Eu tinha que passar porque já era o meu terceiro vestibular, valendo, assim. Aí eu disse assim, que eu estava estudando, estava dando o meu máximo, né? E em outubro eu descobri que eu estava grávida. Aí o meu mundo caiu, assim, eu pensei, como é que eu vou ter uma filha, como é que eu vou conseguir estudar, como é que eu vou virar uma dona de casa, eu vou virar uma doméstica, nada contra, assim, mas eu pensei nas piores hipóteses, assim, quando eu descobri que eu estava grávida da Joana. Aí eu tive uns meses, assim, até aceitar, né, o fato que eu ia ser mãe. Eu fiquei alguns meses achando que eu não estava grávida, mas eu sabia que eu estava grávida, mas eu fiquei alguns meses achando que não era, que tinha dado errado o exame. Aí em novembro eu fiz um outro exame para confirmar e aí caiu a ficha que eu estava realmente grávida. Teve o vestibular era em dezembro ainda, né, eu fiz vestibular em dezembro e em março eu tinha que entrar, primeira turma, né, de agronomia. E eu passei no vestibular, daí em março eu tinha que entrar, daí eu tranquei. Tranquei porque eu ia ganhar em maio, e aí eu ia estar na metade do primeiro semestre, ia ter que ficar meses sem ir, daí eu resolvi trancar. Aí no segundo semestre vai ser tudo certo pra mim entrar, e eu tive que trancar de novo por questão da amamentação. Daí eu tranquei 1 ano da faculdade de agronomia, e fui pra faculdade, entrei em 2009. Então eu entrei pra faculdade em 2009. Quando eu entrei pra universidade, quando eu vi que eu era a única pessoa que estava grávida, quando eu fui fazer minha confirmação de vaga, eu vi que eu era a única grávida, eu já comecei, ali me deu uma certa, tá, tudo bem. Aí quando eu ganhei a Joana, fui pra universidade, quando tu tinha que falar, te apresentar no primeiro dia de aula, por que tu queria, por que tu estava escolhendo aquele curso, por que tu... E aí eu falava que eu era mãe, daí todo mundo ficava assim, mas quantos anos tu tem, não sei o que, sabe? Isso pode acontecer com qualquer mulher, qualquer pessoa pode, né, ser pai, ser mãe. Aconteceu comigo. Bom, quando descobri que estava grávida, claro, né, me bateu o desespero, porque não foi uma gravidez planejada, porque eu estava durante o meu curso e não foi uma gravidez que eu planejei. Eu demorei bastante tempo para contar para minha família que eu estava grávida. Eu demorei quase 4 meses para contar para minha família que eu estava grávida. E a reação da minha família foi mais tranquila do que eu esperava, assim. O meu pai ficou muito feliz, assim, com a notícia e tudo, né? Claro que preocupado com tudo, né? Ele tá na universidade, né? Da questão da idade e tudo, mas foi bem tranquilo. A minha mãe também foi super tranquila. A minha família recebeu muito bem a notícia, assim, da gravidez. A minha recuperação pós-parto foi fantástica, assim. Enquanto do Edgar eu demorei 2 meses para me recuperar, eu tinha feito parto natural, normal. Dela, em 15 dias, eu já estava bem. Com ela com 1 semana de vida, eu voltei para Santa Maria. Eu tive condições tranquilas de voltar, de viajar, de caminhar até a universidade, carregando mala, ela tudo junto. E não tive nenhum problema físico por causa disso, eu não levei ponto, não tive corte. Eu acredito que para a saúde dela, ela teve uma nota ao nascer bem maior do que a dele. E os dois nasceram no tempo certo, então deu para ver nítido que foi bem melhor para ela e para mim também. Foram bem
bem difíceis, assim, porque eu não tenho mãe, perdi minha mãe em 2009. E eu fui pra casa e eu não tinha ninguém pra me dizer como é que eu fazia as coisas, né? Como é que pega, quando chorava, o que tava sentindo. Os primeiros meses foram bem complicados. Por mais que eu tivesse ajuda da minha irmã, das minhas irmãs, da minha avó, da minha madrinha, da avó da Joana, foram momentos bem complicados, porque tinha vezes que eu queria ter a minha mãe ali comigo para cuidar dela, para mim dormir um pouco, e eu não tinha. Eu tinha que aguentar no osso do peito e encarar de frente, né? E os primeiros meses foram bem complicados, assim, bem difíceis, mas depois eu fui superando. Sou de Caxias, fui esse período pra lá, perto da minha família, tive meu parto lá, ele nasceu lá. Aí logo depois eu fui pra casa da minha avó, né? Porque em função da minha mãe trabalhar o dia inteiro e tal. Então a minha avó me deu essa assistência, assim, né? Logo nos primeiros dias, assim. E foi bem complicado, né? Porque para toda mãe é complicado o primeiro filho, né? A novidade de ter uma criança, né? As dores que você sente ainda, a questão da amamentação, que você não é preparado para amamentar. Então tem todas essas questões ainda, né? Que complicam a vida do sujeito. Até hoje eu penso assim, que eu tenho vontade às vezes de largar só pra ficar com ela em casa, assim. Mas eu não posso, né? Meu pai não vai durar pra sempre. Eu tenho que arranjar eu tenho que ser uma profissional, né? Eu tenho tanto pra questão de dar o exemplo pra ela, né? Mas até hoje eu penso assim, eu vou largar pra ficar em casa, só ficar com a Joana, e ficar brincando, e ficar ensinando as coisas pra ela, assim. Mas não posso, né? É só uma coisa de mãe, assim. Eu acho que toda mãe pensa, assim. Porque às vezes eu me culpo, assim, porque eu fico o dia inteiro na universidade, né? Aí eu pego ela às 7 horas, eu pego ela na creche. E aí a gente chega em casa, faz os temas, toma um banho e já dorme. Daí no outro dia tem que fazer a mesma coisa de novo, sabe? Aí quando eu tô em casa, eu não tenho aula de manhã, eu não tenho aula o dia inteiro, ela não vai pra creche, ela fica comigo. Daí a gente fica o dia inteiro em casa, assim. Eu não pensei em desistir da faculdade porque eu acho que como eu poderia, a minha faculdade é muito mais para ele do que para mim, né? Como é que eu vou querer dar uma estrutura para ele sem ter um ensino superior, por exemplo? Hoje em dia a gente sabe que não é fácil nem com o ensino superior, né? A gente poder dar uma qualidade de vida para um filho. Imagina se tu não concluiu o ensino superior, né? Fica muito mais difícil. Eu já tinha um problema com a minha vida acadêmica, que eu faço 2 cursos. Eu faço bacharelado em filosofia noturna e licenciatura diurna. E eu tenho um pouco de problema para me organizar assim, mas eu tava conseguindo. Aí, quando eu fiquei grávida, eu tive alguns problemas de saúde durante a gestação, que eu tive que faltar algumas aulas, que eu tive distensão nos músculos da barriga, que cresceu muito rápido. Eu também tive problema econômico, que eu não conseguia bolsa por causa da gravidez. E não tinha ninguém que me ajudasse, assim, tinha só alguns amigos que me ajudavam. Minha família não me ajuda mais. A fase de amamentação foi até os 2 anos e 5 meses eu dando mamar pra Joana, né? E a Joana mamava de 2 em 2 horas até os 2 anos de idade, assim. Então eu ia pra aula me arrastando e às vezes dormia na aula. Os professores entendiam por que eu tava dormindo na aula, mas nunca deixei de ir na aula, nunca vou ficar em casa hoje dormindo porque eu tô cansada. Sempre fui até o 6º semestre da agronomia indo na aula. Foi quando eu resolvi desistir, né, da agronomia, né, mas era assim, eu ficava acordada toda noite, aí 6 horas da manhã eu tinha que levantar, 6 horas da manhã era a hora que ela dormia, mas eu tinha que levantar, tomar banho, me arrumar, largar ela na creche e ir pra aula. Bom, as limitações que eu tenho, questão de tempo, né, o tempo é escasso, né, tempo, você tem que lava uma louça, faz uma comida, então ele teve anemia também durante o ano passado a gente descobriu que ele teve anemia, quer dizer, ele teve uma anemia leve, mas eu não quero tratar com
com muito medicamento, então vamos investir na alimentação. Então tem que ter uma dedicação para a alimentação dele. Eu não posso dar qualquer coisa para ele. Eu não posso dar um sanduíche para ele valendo de janta. Eu tenho que fazer uma comida que tenha um valor nutricional bom para ele. Daí, depois que ela nasceu, os meus professores foram muito compreensivos. Eu peguei menos disciplinas, né? Mas como eu tô me formando nos 2 cursos, eu tenho o privilégio de fazer menos disciplinas. Aí no primeiro semestre com ela, tipo, ela não tinha horários regulares de sono, eu não tinha nem berço, não tinha nada. Então eu tinha que ficar o tempo todo em cima dela e daí para fazer os trabalhos, assim, eu atrasei média 1 mês para entregar cada um. E os meus professores foram muito legais comigo, eles aceitaram, eles entenderam. Eu não tirei licença maternidade, eu fiquei 1 mês afastada e esse 1 mês eles não me deram falta. Daí esse semestre que eu tô fazendo estágio na escola, que tá sendo mais difícil. Que nas aulas eu levo ela. Levo ela desde que nasceu, ela tinha 9 dias de vida quando foi pra aula a primeira vez comigo e ela tá acostumada com o ambiente da sala de aula. Todos os colegas, professores interagem com ela. Agora, tipo, eu largo ela no chão, ela gatinha no meio dos meus colegas. Só no estágio eu sempre chamo alguém pra ficar com ela. Ela, na verdade, ela se adapta à minha rotina, né? Se eu tenho aula de tarde, ela só vai de tarde. Se eu tenho aula de manhã, volto pra casa meio-dia, eu vou lá e espero ela almoçar. Mas assim, na verdade, eu não tento pegar ela de tarde, porque de tarde é a hora da alfabetização, né? De manhã é só recreação. Por isso que eu não me importo tanto em levar ela pra creche da manhã quando eu não tenho aula, por causa da questão que de manhã é recreação, ela só brinca. De tarde, alfabetização mesmo, né? Elas aprendem, né? São alfabetizadas. De manhã a gente acorda, brinca um pouco, assiste desenho, depois a gente almoça e depois eu vou pra aula. E às vezes ele fica, né, com alguém, ou às vezes ele vai junto também, né? Ele vai junto pras aulas, nunca tive problema com o professor, sempre aceitaram numa boa que ele fosse pra aula junto comigo. Ele está acostumado, já vai desde os 3 meses comigo para aula. Depois a gente volta, vai ao mercado, e brinca, assiste desenho, tem toda essa rotina e eu vou estudar. Eu não seria o que eu sou hoje se eu não tivesse a Joana, assim. Eu sou uma pessoa bem melhor, eu não tenho dúvida disso, assim. Em relação a qualquer outra coisa, assim, e respeitar as pessoas, e entender as pessoas, e ser companheira, ser solidária, isso, a Joana me ensinou a ser isso, assim, a olhar pelo outro, olhar o outro, não que antigamente eu olhar só pro meu próprio umbigo, mas agora eu sou mais assim, eu consigo ser mais solidária com as outras pessoas, assim. Eu me coloco no lugar dos outros. A Joana me fez ser assim. Eu acho até que isso é uma vantagem, porque eu entrei para a universidade madura. Não entrei com uma cabecinha, sabe, achando que a universidade é uma extensão do colégio. Eu entrei para a universidade achando que a universidade, é um lugar que vai te formar para te ser um profissional. E por isso que eu digo que eu acho que eu entrei com uma vantagem, não que todo mundo que entra para a universidade pense assim, que é uma extensão num colégio, mas eu entrei para a universidade com a Joana, fazendo com que a Joana fosse o meu alicerce, assim, para mim encarar de frente e dizer, eu tenho que estudar, eu tenho que me tornar uma profissional. Eu considero muito, assim, positivo ele crescer nesse ambiente, porque ele é cercado de pessoas que têm um nível escolar bom, né? Porque a gente sabe que hoje no nosso país, né, o ensino superior é para poucos, né? Ainda mais uma instituição federal, né?
ele tem por viver com os jovens, ele recebe uma atenção maior. Todo mundo está aberto a compreender as coisas dele, aberto a ensinar ele. Todas as pessoas estão dispostas a dar uma resposta para ele no que ele pergunta. Eu vou tentar na Unicamp também, porque lá parece que todas as mães estudantes vão para a Unicamp, porque lá tem assistência estudantil para crianças desde sempre, assim. Tem um professor meu que parece que teve os filhos lá também. E tem creche, tem escola, tem moradia para mães. Então lá é o paraíso para as mães estudantes. E daí eu vou tentar mestrado lá também. E porque na área da filosofia também não tem muito campo de trabalho, então tem que esperar concurso. E eu não sei, assim, como eu não moro mais com a minha família, eu sairia da casa e não saberia para onde ir. Então, antes de terminar o ano, eu vou fazer as provas do mestrado. Não sei se eu sou egoísta, mas eu só vejo a Joana, assim, é complicado falar isso, assim. Não é questão que eu não sei se eu vou conseguir dar amor para um outro filho, não é. Mas eu acho que ela já é o suficiente, assim, em questão financeira, em questão... Porque colocar um filho no mundo quando eu ouvi as pessoas falando isso, colocar um filho no mundo não é fácil, eu disse, como não é fácil, né? Mas colocar um filho no mundo não é fácil. Eu, sinceramente, questiono muito, assim, a eficácia da escola para uma criança de 3 anos, porque a gente viveu, assim, durante quase 2 anos, eu levando ele para uma escola de educação infantil que deixava as crianças lá assistindo DVD, quer dizer, não dava esse suporte para ele, sabe? Dele aprender, dele poder expressar as linguagens, não tinha isso. Era DVD aquilo ali, aquele momento. Então, no momento que eu tirei da escola, claro que prejudica pelo convívio social com outras crianças, eu tenho plena consciência disso. Mas, por outro lado, ele também está mais livre para descobrir outras coisas, né? Tudo bem, engravidei num período que eu estava estudando e tal, mas quem disse que aquele ali não era a hora certa para mim engravidar? Eu acho que era a hora certa. Eu tive a Joana no momento que eu tive que ter, na hora certa que eu tive que ter. Isso eu não tenho dúvida alguma. Então, pessoal, espero que tenham gostado do programa, espero que tenham gostado dos comentários sobre o filme e também do curta documentário que passamos hoje aqui. Se você tem sugestão de lançamentos de cinema para a gente passar, ou algum curta, algum material em audiovisual produzido por jovens universitários aqui em Santa Maria, pode mandar para o tvcampus15@gmail.com, esse e-mailzinho que está correndo aqui embaixo, ou ligar para o telefone 3220-8624, que também está aqui embaixo, caso você não consiga entender a minha voz, e mandar suas sugestões, críticas, opinião, pedir para eu emagrecer, porque eu realmente estou precisando, e etc., que nós atenderemos com muito prazer. Obrigado pela sua audiência, um abração e até a próxima semana.